8, versículo de número 8. Nós vamos ler 2 versículos aqui nesse texto, nesse capítulo. Nós vamos ler o versículo de número 8 e depois nós vamos ler o versículo de número 20, ambos no capítulo 28 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 28, nós vamos ler o versículo 8 primeiro e depois nós vamos ler o versículo de número 20. Só que antes de ler, eu queria que você trouxesse a sua Bíblia na altura do seu coração. Se você não tem a Bíblia, traga as suas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e vamos fazer essa oração em unidade, pedindo a revelação da palavra de Deus. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu vou ouvir a tua palavra. Diga, e além de ouvir, eu quero a compreensão, eu quero a revelação. Diga, porque revelando a mim essa palavra, eu vou praticá-la. E praticando, eu vou viver a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Faz um convite para o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu te convido a falar comigo. Diga, os meus ouvidos e o meu coração estão abertos para ouvir a tua voz. Amém? Senhor, eu te peço, fale conosco agora. Pai, eu creio na grande importância que essa palavra tem para nós, naquilo que ela vai produzir, meu Pai, ainda esse ano em nossas vidas, naquilo que ela vai gerar, meu Pai, em bênçãos ainda dentro desse ano de 2023. Por isso eu te peço a revelação, a instrução, a direção, a sabedoria que vem do alto. Abençoa, meu Pai, cada um agora. Quebra toda seta, todo espírito de distração, Deus, de cansaço, de desânimo, de frieza espiritual. Aviva-nos, meu Pai, para que possamos receber a tua promessa. Eu me coloco à tua disposição como vaso de barro, mas como porta-voz de Deus nessa noite. Amém e amém. Amém? Queridos, presta atenção aqui. Deixa a sua Bíblia aberta, Deuteronômio 28, 8. Eu quero começar essa palavra com uma pergunta. Por que milhares e milhares de pessoas entra ano e sai ano e elas não conseguem prosperar, elas não conseguem alcançar a realização dos seus sonhos? Qual o motivo de milhares e milhares de pessoas entram um ano como esse e elas não conseguem alcançar a colheita de Deus? Muitas pessoas, elas nunca têm um testemunho de colheita, de bênção para contar. Muitas pessoas, olha o que acontece com elas. Tudo que elas colocam as mãos, dá errado. Dá errado. Você já viu que algumas pessoas, elas ficam até marcadas, que se alguém fala assim, nossa, eu tô contratando lá na minha empresa, contratei o fulano. Aí alguém fala assim, nossa, mas aquele lá, nossa, para de serviço nenhum. Aquele lá, toda empresa que ele entra, daqui 3 meses, daqui 4 meses ele já está saindo. Algumas pessoas, elas trabalham, mas não têm o prazer de desfrutar das suas bênçãos. Algumas pessoas, elas são marcadas por sempre estarem endividadas, sempre estarem pedindo emprestado, sempre estarem na escassez. Por que isso acontece com essas pessoas? Algumas pessoas são marcadas porque elas começam seus projetos, mas nunca terminam. Esse início de ano a gente vê muitos projetos sendo iniciados. Muita gente que ela começa a namorar, mas o namoro nunca converte num noivado, num casamento, numa família. A pessoa, ela começa a estudar, mas ela nunca consegue terminar os estudos. Ela começa a ler um livro, ela para na metade do livro. Ela começa a construir algo. Eu lembro, uma vez um irmão testemunhou, pastor, eu falei sobre isso, falei assim, tem gente que começa a construir e não consegue terminar a construção. E esse irmão falou, pastor, essa maldição aí, tem ela na minha família. Tudo que o meu pai começa fica pela metade.
Aí ele contou que lá na casa dele tinha um muro, que o pai dele começou, esse muro. E esse muro, quando estava quase acabando, faltava alguns tijolos assim para acabar. Ficou ali uns 3, 4 tijolos, Kelmar. Era 3, 4 tijolos para acabar o muro, mas o pai dele não deu conta de acabar o muro. Por que há pessoas que o que elas colocam as mãos, elas não conseguem terminar? Por que existem, o que há na vida dessas pessoas que impedem elas de concretizar os seus sonhos, os seus projetos? É sobre essa revelação que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nesses 2 versículos eu quero ler, eu vou usar hoje, por causa de algumas palavras aqui, chaves, a versão RA. Coloca para mim primeiro o versículo 8 do capítulo 28 de Deuteronômio. A Bíblia diz assim, ó: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua... Não, peraí, eu vou começar a ler de novo. Olha o que a Bíblia está dizendo assim, ó: o Senhor mandará. Diga assim, Deus vai mandar. Diga, a bênção. Diga assim, Deus vai mandar a bênção para comigo, para os meus celeiros. Diga, para tudo o que eu colocar a mão. Olha que palavra poderosa. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deus é aquele que ordena a bênção. Deus é aquele que ordena que a bênção esteja com aqueles que têm as mãos abençoadas. Deus é aquele que ordena a bênção para os nossos celeiros, para a nossa colheita, para tudo aquilo que nós fizermos. Essa bênção, ela está à sua disposição nessa noite. Essa é a primeira palavra. Mas agora eu queria que você lesse. Eu vou ler de novo. Eu vou ler agora o versículo de número 20. O versículo de número 20, a notícia já não é boa, porque já muda a situação. Verso de número 20 do mesmo capítulo. Agora, o que Deus está mandando? O Senhor mandará sobre ti a maldição. Diga misericórdia. A turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, como com que me deixaste. Espera aí, pastor, mas parece que primeiro o senhor contou um filme de romance, agora o senhor chegou com um filme de terror? Como assim, pastor? Primeiro o senhor falou que Deus mandou a bênção. Vamos ler de novo o primeiro versículo? Vamos ler de novo? Coloca de novo para mim, por favor, Robson. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em todo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo 20 agora. Agora no versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, e a turbação, e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixastes. Pastor, o que aconteceu aqui? Por que numa palavra Deus está mandando a bênção, na outra Deus está mandando a maldição? Preste atenção, porque essa é a revelação da noite. É sobre esse caminho que nós vamos caminhar e vamos tomar a decisão. Você vai decidir. Assim como Deus falou, nesse mesmo capítulo Deus fala assim, ó: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E Deus ainda fala: escolha a bênção para que você viva. Hoje Deus vai colocar diante de nós a bênção e a maldição. Você poderá fazer a sua escolha para 2023. Será que alguém já quer fazer uma escolha aí? Você quer bênção ou maldição, gente? Você quer bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Pastor, mas como assim? Como que Deus manda a bênção? Se você for ler todo o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver que as bênçãos de Deus aqui estão condicionadas à obediência. E as maldições, elas vêm quando existem, quando ocorrem situações de desobediência. Esse versículo aqui 20, ele fala sobre a maldição que Deus manda
todas as vezes que uma pessoa, ela deixa o caminho de Deus. E essa maldição, ela tem um lugar específico. Eu não sei se você reparou, mas a maldição, ela vai para tudo o que a pessoa puser a sua mão. Você já viu que algumas pessoas, tudo que ela coloca a mão dá errado? Tudo que ela se envolve, aquilo ali perece, aquilo ali acaba, vai na escassez. Sabe por quê? É por causa dessa palavra aqui. Só porque eu não quero que você viva esse versículo do 20. Eu quero o versículo 8. Versículo 8 para nós, Robson. Eu quero que você se concentre. Eu não vou pedir para você ler o versículo 20 de novo, mas eu quero que você leia comigo agora o versículo 8 mais uma vez. Pela terceira vez nós vamos ler esse versículo. Diga assim: o Senhor mandará que a bênção esteja comigo nos meus celeiros. Levante as suas mãos aos céus, levante as suas mãos aos céus. Diga assim: e em tudo o que eu colocar a minha mão será abençoado na terra que o Senhor, o meu Deus, me der. Diga: tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. Deus quer mandar essa bênção para as suas mãos. Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. Deus, Ele quer enviar uma bênção hoje para as suas mãos. Deus, Ele quer colocar bênçãos nas suas mãos. Deus, Ele quer entregar para você hoje aqui uma unção, que nesse ano de 2023, onde você colocar as mãos, vai dar certo, vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar. Escute o que eu vou te dizer. Tem pessoas que nesse ano, quando elas começarem os seus projetos, elas infelizmente vão ver os seus projetos se arruinarem. Vão ver o fracasso dos seus projetos. Mas você, se você receber essa palavra, a bênção que Deus vai liberar aqui, ela fará que quando você colocar a mão nos seus projetos, quando você der início aos seus sonhos, esses projetos vão prosperar, esses projetos vão dar certo. Tudo que você colocar a mão vai dar certo. Só que, ouça, pastor, isso funciona mesmo? Gente, sabe o que eu gosto na Bíblia? É que a Bíblia, ela tem exemplo para tudo. A Bíblia tem testemunho para tudo aquilo que você pensar. Se você quiser um testemunho de vida, de alguém que fez o certo e viveu a bênção de Deus, na Bíblia tem. Onde que tem, gente? Se você quiser um testemunho de uma pessoa que edificou uma família na presença de Deus e a família foi feliz, na Bíblia tem. Onde que tem? Se você quiser também aprender com o erro de alguém que fez algo que desagradou a Deus, que fez algo que não era da vontade de Deus, que Deus falou, não faça, e fez, e caiu em desgraça, e caiu em ruína, na Bíblia tem. Onde que tem, gente? Na Bíblia tem. A Bíblia não esconde os pecados. É engraçado, né? Geralmente quando uma pessoa vai escrever um livro, missionário Fábio, ela escreve só coisa boa, né? Ela conta só a história boa, as histórias bonitas, né? Mas na Bíblia tem os exemplos bonitos, mas tem os exemplos também de ruína e destruição. Sabe para quê? Porque nós não aprendemos, não é só com as coisas boas, nós aprendemos também com os erros dos outros. Quando nós vemos, nós podemos dizer assim, eu não vou fazer isso, eu não vou por esse caminho. Essa pessoa fez isso, ela desagradou a Deus, ela perdeu a bênção, então é um exemplo. É o quê? É um exemplo para mim não fazer. Eu quero aqui pegar 3 exemplos na Bíblia da importância de você ter a bênção ou a maldição na sua vida. A bênção ou a maldição nas suas mãos.
Tem gente que acha que isso aqui é bobeira. Ah, não, pastor, não tem esse negócio de bênção nas mãos. Isso aí não tem nada disso, não. Só da palavra falar que Deus é que coloca a bênção, ou a maldição, dependendo do que a gente fizer, já era motivo para você crer. Mas como eu quero que a sua fé seja bem fundamentada, eu vou te dar 3 exemplos aqui. 3 exemplos. O primeiro exemplo. Será que é importante ter a bênção de Deus nas mãos? Ou será que é perigoso ter a maldição nas mãos? O primeiro exemplo é o exemplo do herdeiro da maior herança que um filho recebeu em toda a história da humanidade. O primeiro exemplo é o exemplo do herdeiro da maior herança que um filho recebeu na história da humanidade e veio a falir em 2 anos. Como assim, pastor? Hoje eu acho que é considerado o mais rico do mundo, um dos mais ricos, aquele moço lá que estava comprando no Twitter, o Elon Musk, ele que é considerado, né? Eles falam que esse homem tem dinheiro. Eu não sei se ele tem mesmo, não. Eu sei que meu Deus tem mais que ele, né? E qualquer hora ele pode fazer até você mais rico do que esse rapaz lá, né? Alguém recebeu, não vou profetizar de novo para você ficar ligado no culto, tá? Se você não recebeu, passou a bênção. Mas a Bíblia conta, a palavra de Deus, eu falei com você que na Bíblia tem tudo. A Bíblia conta que houve um homem na terra, e esse homem foi o homem mais rico que pisou na terra. Antes dele e depois dele não houve ninguém mais rico. Não houve ninguém que teve mais riqueza, mais ouro, mais prata, mais posses. Sabe qual que é o nome dele? Salomão. Salomão foi o homem mais rico que pisou na terra. O homem que deteve a maior riqueza da história da humanidade. Querido, hoje eles falam de bilionários, né? Eu não sei se dava para medir a riqueza de Salomão se fosse nos dias de hoje. O que ele tinha de ouro, de prata, de cavalos. Os cavalos, quando você vê falando de cavalo na Bíblia, é carro importado, tá bom? É os carros importados de hoje. Salomão era colecionador de cavalos. Se fosse hoje, ele era colecionador de carro importado. Era Mercedes, Ferrari, Lamborghini. Ele até, não era 1, 2 na garagem, igual esse pessoal fica ostentando lá. Ah, aqui ó, tem uma Mercedes. Não, ele até era 1.000, 2.000 Mercedes, 2.000 Ferraris na garagem. Salomão morre. E ele deixa o reinado de Israel. Ele deixa toda a sua fortuna. Gente, já imaginou? Você recebeu uma herança, a maior herança da história, da humanidade. De repente você recebeu um telefonema, alguém fala assim, ó, morreu um sheik em Dubai aqui, descobriram que é seu parente, deixou tudo para você. Falei de novo, não vou repetir, não repito, tá vendo? Você fica ligado no culto, né? Agora o pessoal fica ligado, né? Toda hora tem uma palavra profética. Foi isso que aconteceu com um rapaz chamado Roboão. Roboão é o nome do filho herdeiro de Salomão. Roboão, ele assume o reinado de Israel com toda a prosperidade, toda a provisão que o pai dele deixou. Toda a riqueza de Salomão. E a Bíblia vai dizer que Roboão anda com Deus, fiel aos princípios de Deus, por cerca de 3 anos. Quantos anos? Nesses 3 anos, Deus estabelece o reinado de Roboão. Roboão, ele continua servindo a Deus, ele vai na igreja, ele cultua o Senhor, ele oferece sacrifício ao Senhor, ele estabelece o seu reinado, ele firma o seu reinado. Gente, o sucessor de Salomão. Sucessor do homem mais sábio do mundo. Olha a história que esse menino poderia viver. Só que aí, do 3º ano para o 4º, Roboão se afasta de Deus. A Bíblia vai dizer que ele se torna infiel ao Senhor. Ele começa a fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele começa a se esquecer de onde que vem a bênção dele. Talvez ele ficou deslumbrado, né? Porque você sabia que tem pessoas que Deus ele limita elas, porque se ela chegar onde ela está pedindo para chegar, ela vai se esquecer de Deus. Que você não se esqueça de Deus quando você chegar num lugar que Deus está te prometendo. Que você não se esqueça de Deus quando você chegar num tempo da honra, quando a sua colheita chegar.
A Bíblia fala que Roboão, lá em Crônicas, anota aí para você ler. Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 12, verso 1, diz assim, ó. A palavra diz: depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido, melhor dizendo, infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. A infidelidade de Roboão permitiu que o inimigo atacasse Israel. E eu creio que quando o inimigo atacou, como era de costume, sabe o que aconteceu? Roboão e o exército pegaram as espadas. Roboão levou a mão na espada para defender Israel. Levou a mão na espada para defender o palácio. Só porque as mãos de Roboão estavam amaldiçoadas. Não tinha mais a bênção de Deus na vida dele. A infidelidade dele custou caro. Depois você pode ler todo o capítulo 12. Sabe o que aconteceu? Esse ataque aqui do Egito, do rei do Egito, levou todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza de Israel. Israel foi à falência, gente. O herdeiro da herança, da maior herança de todos os tempos, ele foi à falência, à miséria, por causa da infidelidade. Sabe o que eu entendo aqui? Não adianta Deus colocar milhões, não adianta Deus colocar toda a riqueza do mundo na mão de uma pessoa, se não houver a bênção dele nas mãos dela. Não é somente sobre aquilo que eu vou conquistar, é também sobre a bênção que deve ter na minha mão. Não adianta eu conquistar o mundo se eu não tiver a bênção de Deus nas minhas mãos, isso vai desmoronar. É por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua, mas a tola, eu era pedreiro, né? Marreta. A tola pega a marreta e destrói. Mas não é só a mulher não, gente. É toda pessoa que não tem a bênção de Deus. Ela pode ter algo maravilhoso, ela pode receber uma colheita linda, perfeita, mas sem a bênção de Deus, com as mãos dela, ela vai destruir. É o exemplo de Roboão. Destruiu um reinado promissor. Vamos lá. Posso dar o segundo exemplo? Será que o segundo exemplo é de bênção? Vamos ver. O segundo exemplo é do homem. Agora, é diferente do de Roboão. Que começou o ano pobre, com poucas sementes nas mãos, mas terminou o ano como o homem mais rico que tinha na terra. O segundo exemplo é do homem que ficou riquíssimo em um ano, sem comprar um curso que você fica dentro de casa para ganhar 1 milhão, tá? Sem vender curso. Nada contra, gente. Mas toda hora que você abre a internet tem isso, já viu? Você quer ganhar 3 mil por dia? Gente, não cai nesses golpes não, pelo amor de Deus. Você é cristão, você é uma pessoa sábia. Você quer ganhar 3 mil por dia? Arrasta para cima aqui. Gente, não tem isso. É trabalhando, o negócio é trabalhando. Não é, João Vitor? Você é empresário, é trabalhando, não é? Tem que ser assim, né? Tem jeito de ganhar 3 mil por dia? Você em casa, o celular trabalhando para você sozinho, sem fazer nada? A proposta é essa. Só que esse homem aqui, presta atenção, olha como que a vida dele mudou. Eu estou falando de Isaac, depois você pode ler lá. Gênesis capítulo 26. A Bíblia fala que teve um tempo de fome, de escassez na terra, sequidão. As pessoas estavam se mudando. Se fosse hoje, vamos dizer que aqui estava um tempo de crise aqui no Brasil. Todo mundo estava indo para os Estados Unidos, para a Europa. Todo mundo estava indo para a Inglaterra. Todo mundo se mudando. Aí Isaac já estava com as malas prontas. Já tinha arrumado as malas dele. Mulher, jeita os meninos aí, nós vamos ter que ir embora dessa terra. Tem fome aqui. Não dá para ficar aqui. Deus falou com Isaac o quê? Isaac, fica e semeia. Só que esse fica e semeia tem uma bênção aqui, que Deus determinou para Isaac. Deus abençoa as mãos de Isaac. Deus abençoa o que, gente? Por que o senhor sabe que Deus abençoa as mãos, pastor? Porque Deus manda Isaac semear. Filho,
Se Deus manda uma pessoa semear, é porque Deus já liberou uma bênção nas mãos dela. Não, você não entendeu. Se Deus mandou você semear, é porque já tem uma bênção nas suas mãos, para que aquela semente venha produzir algo. Se Deus mandou você lançar algo na terra, se Deus mandou você colocar a mão em algum lugar, se Deus mandou você avançar em um projeto, se Deus mandou você caminhar em uma direção, é porque já tem uma bênção naquela direção, é porque já tem algo te esperando de bom naquele caminho. O Senhor mandará a bênção para as suas mãos. Aleluia, aleluia. Deus mandou: Isaac, fique e semeia. A Bíblia fala que Isaac pega semente. E eu creio. Se você quiser crer comigo, amém, você vai viver essa bênção. Eu creio que quando Isaac pegou aquela semente, a unção que estava nas mãos de Isaac foi transferida para aquela semente. A unção que estava nas mãos de Isaac se transferiram para aquelas sementes. E quando Isaac soltou aquelas sementes na terra, a unção de multiplicação deu ordem para aquelas sementes produzirem, não só uma vez mais, não só 2 vezes mais, mas 100 vezes mais. Levanta a sua mão se você quiser receber essa palavra profética. Agora eu vou ser bonzinho com você, vou falar que eu vou profetizar agora, para você receber. Eu quero declarar que se você crer nessa palavra, Deus vai determinar uma bênção nas suas mãos, que quando você colocar as mãos nos seus projetos, no seu trabalho, na sua empresa, querido, vai vir uma unção naquele lugar, vai vir uma unção naquele projeto, vai vir uma unção naquele ambiente, que vai fazer você produzir 100 vezes mais. Quem crê, quem recebe essa bênção, dá glória a Deus. Aleluia. A bênção que estava na mão de Isaac transferiu para aquela semente. E naquele ano, ele ficou riquíssimo. Deixa eu abrir um parênteses. A Bíblia fala assim, ó: Isaac enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Sabe o que é isso aqui, ó? Primeiro, ó, é assim, ó, crescimento. Tá chegando um tempo de crescimento na sua vida. Não, vou repetir, vou te dar uma colher de chá. Isaac, ó, enriqueceu. Vai ter riqueza, vai ter provisão esse mês. Ele continuou prosperando, você vai continuar durante o ano. E ficou riquíssimo. Isaac cresceu, vai ter crescimento na sua vida financeira, na sua casa, na sua família. Esse é o ano de crescer, esse é o ano de voar alto, esse é o ano de colheita. Aleluia. Deixa eu dar um bônus para você. Não estava aqui não, mas o versículo está falando assim, ó: tinha ovelhas e bois, tinha gado, e grande número de servos, funcionários, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Você vai crescer, então prepare-se para lidar com a inveja das pessoas. Crescimento gera oposição também. Crescimento gera inveja. Pastor, eu não quero que tenha inveja de mim. Posso ser sincero com você? Do que a Bíblia fala para não ter inveja? Só o pobre que ninguém tem inveja dele. Provérbios tem esse versículo. Depois você pesquisa. Só o pobre. Só aquele que não cresce, que não prospera, que ninguém vai ter inveja dele. Você quer prosperar? Quer realizar sonhos? Então se prepara, vai ter pessoas que vão invejar você. Pastor, o que é que eu faço? Proteja-se, proteja o seu coração, proteja o seu patrimônio, proteja a sua família, proteja os seus ouvidos, proteja a sua fé, porque é inevitável
Quem cresce vai encontrar oposição e inveja. Estou te avisando e nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Posso te dar o terceiro exemplo para a gente orar? Tudo aquilo que é exemplo de bênção, de fé, tem na Bíblia. Nós vimos o exemplo de Roboão, que foi a pessoa que destruiu um reinado, uma herança, a maior herança que um filho podia receber na terra. Roboão conseguiu falir em 2 anos, porque as mãos dele estavam amaldiçoadas. Mas nós vimos aqui também o exemplo de Isaac, que começou 1 ano, não tinha muita coisa nas mãos, todo mundo estava mudando, todo mundo estava pensando que não dava certo ficar naquele lugar, mas Deus ordenou. Isaac foi abençoado, a bênção passou para as mãos dele, que passou para a semente que ele lançou, que fez ele crescer e prosperar, sem parar de crescer. Agora o terceiro exemplo que eu quero te dar. O terceiro exemplo é uma revelação dada pelo diabo sobre o que é a bênção de Deus nas mãos de uma pessoa. Pastor, como assim? Não se assusta não. O diabo revelou o poder da bênção nas mãos de uma pessoa. E muita gente não percebeu isso aqui. Coloca para mim, Robson, não tinha mandado, mas coloca na versão RA. Jó capítulo 1, verso 10. Todos nós conhecemos a história de Jó. Pelo menos de ouvir falar, ou de uma música, de uma canção. A Bíblia fala que Jó era um servo de Deus, íntegro, reto, justo. E um dia, Deus estava lá no céu, e o diabo estava dando uma volta lá. Não sei o que ele foi fazer no céu. Deus deixou ele lá, né? Acho que é tipo assim, Deus deixou ele lá para ver o que ele já tinha perdido, né? Falou assim, não, passa aqui para você ver o tanto que aqui tá bom, e aquele lugar seu calorento lá, cheio de fogo lá, de demônio, tá ruim. Aí quando o diabo passa lá pelo céu, Deus fala, Deus deu testemunho. Vê meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, temente. Aí o diabo vai começar a apontar os motivos da bênção na vida de Jó. Olha a revelação que o diabo deixa aqui, ó, no versículo de número 10. Acaso não o cercastes com sabe a ele? Só cercou ele e a sua casa e tudo que ele tem. A obra das suas mãos. A obra de quê? Gente, quem está falando ali é o diabo. Ele está revelando algo da vida de Jó. A obra das suas mãos. O quê? O diabo está dizendo, o Senhor abençoou a obra das mãos de Jó. E os seus bens se multiplicam na terra. O diabo estava dizendo, é claro que ele é fiel ao Senhor. É claro que ele é temente, porque o Senhor cercou a casa dele. Proteção de Deus sobre a casa de Jó. Proteção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, amém? E o Senhor abençoou a obra das suas mãos. E tudo que Jó toca, multiplica. Oh, aleluia. Ó, se você não entender essa palavra aqui hoje, aí eu não sei como que eu vou apelar para Deus, falar assim, Deus, coloca no coração deles aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Porque Deus, quando Deus me levou nesse versículo, eu falei assim, Deus, nós vamos aprender com o diabo agora então? Deus falou assim, porque ele sabe da bênção e vocês estão esquecendo. Ele revelou aqui. Querido, sabe por que Jó prosperava? Porque Deus tinha ordenado a bênção nas mãos dele.
Sabe por que nós vamos prosperar em 2023? Porque Deus vai ordenar, Deus vai mandar a bênção nas nossas mãos. Ei, não importa onde você está hoje, o que importa é a bênção que Deus vai colocar na sua mão. O que importa é a unção que Ele vai te dar hoje. E onde você tocar a partir dessa bênção, a partir do momento que você subir nesse altar, vai crescer, vai multiplicar, vai prosperar. Deus ordenará a bênção dEle. Aleluia, glória a Deus. Agora presta atenção, nós conhecemos a história de Jó. Aqui está só no capítulo 1. Só que o Jó é o exemplo da bênção nas mãos, mas ele também é o exemplo de quando Deus tira a bênção. Depois você lê, porque a gente não tem tempo hábil para ler todos os textos. Um dia, depois desse versículo aqui, Deus vai falar assim: tudo bem, eu vou tirar a bênção das mãos de Jó. Eu vou tirar a bênção da vida de Jó. Eu vou tirar a cerca que eu coloquei na família dele, a proteção que eu coloquei na família dele, nos bens dele. E Jó vai continuar sendo fiel. Gente, eu não estou preparado para passar pelo que Jó passou, não. Deus tira a bênção das mãos dele. Deus tira a proteção dele. E a Bíblia vai dizer, preste atenção, que em um dia, Alderico, um dia, sem a bênção de Deus, o diabo toca. E ele leva riqueza, provisão, família, fazendas. Ele deixa Jó no pó em um dia. Sabe o que eu entendo aqui? Duas chaves reveladas. Primeiro, um dia sem a bênção de Deus é muito. Um dia sem o favor de Deus na nossa vida é muito. E se for um ano? E se for uma vida sem essa bênção? Querido, em um dia Jó perdeu tudo. Em um dia o inimigo varreu a vida dele. Nós não podemos ficar nem um dia sem a bênção de Deus. Nós não podemos ficar nem um dia sem manter a nossa fidelidade com Deus. E sabe qual que é o segundo entendimento aqui? E a gente já caminha para o final. O que Deus coloca nas nossas mãos, o que Deus coloca nas nossas mãos, se for a bênção que Ele determinar, pela obediência, porque a bênção vem da obediência, ou se for a maldição pela desobediência, bênção ou maldição, o que Ele colocar, eu não sei se você observou, mas Deus vai te revelar agora. Quando nós colocamos as nossas mãos nos lugares para fazer algo, isso se multiplica. Se Deus coloca a maldição na mão de uma pessoa por causa da desobediência, quando Ele coloca a mão em algo, as maldições multiplicam. Foi o que aconteceu com Roboão. Foi o que aconteceu na família de Jó, depois que a bênção saiu. Tudo que era ruim multiplicou. Você já viu? Tomara que não seja a sua situação nesse início de ano. Mas tem pessoa que ela fala assim: a minha vida só vai de mal a pior. Tem pessoa que parece que é um filme de terror, a vida dela. É desgraça atrás de desgraça. É tragédia atrás de tragédia. Tudo que ela vai fazer não dá certo.
a maldição se multiplica em tudo que ela coloca as mãos, em tudo que ela se envolve. Se colocar a empresa do Elon Musk lá na mão dela, vai falir em um ano. Mas tem pessoas que, ao contrário, que Deus coloca a bênção. Deus coloca a bênção. Deus coloca a bênção. Deus coloca a bênção. Deus determina a bênção. Deus determina a bênção. E quando elas colocam a mão em algo, elas prosperam, elas crescem. Quando elas colocam a mão em algo, dá certo. Tem pessoas que quando você vê elas de longe, você fala assim, que bom que aquela pessoa está chegando. Porque quando ela chega e ela coloca a mão em algo, dá certo. Quando ela chega e ela entra em um ambiente, dá certo. Tudo que ela faz, a bênção de Deus se multiplica, aleluia! Quem você será em 2023? O que você quer que Deus coloque nas suas mãos em 2023? Você quer a bênção ou a maldição? Eu quero te dar a fórmula para você ter a bênção na sua mão. Existe uma fórmula. Existe uma fórmula espiritual para você garantir a bênção na sua mão. A bênção que vai trazer a provisão para tudo aquilo que você sonhou. Querido, se você quiser a bênção, é só fazer igual nós vamos falar agora. É só seguir a fórmula. Sabe quando você vai fazer um bolo? Quem já fez bolo? Google ensina, tá? Essas moças aí que não sabem fazer um bolo, gente. Vocês querem casar mesmo? Em 2023? Aprende a fazer um bolo, gente. Não pega os outros pela boca também, vai. Não, pastor, vou na padaria e compro. Ai, Deus. Vai. Eu conquistei a pastora Janaína sabendo cozinhar, viu? Tá? Tanto é que nós ganhamos. Deixa pra lá, tá? Ei, sabe fazer bolo? Bolo é assim, ó. Você tem os ingredientes e cada um tem a função. Se você deixar um de fora, não vai prestar o bolo. Se você quiser que dê certo, faz igual manda a receita. Você quer que a bênção venha sobre a sua vida? Então vamos fazer igual Deus ordenou? Abre a sua Bíblia aí em Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso de número 8. A fórmula para a bênção permanecer e ser enviada para as nossas mãos. Malaquias capítulo 3, verso de número 8. Pastor, não quero. Faz o contrário então. Só se fazer o contrário do que eu vou fazer aqui. Eu vou falar do jeito certo. Aí se você não quiser a bênção, faz o contrário. Eu vou falar do que está na palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 8. Nós vamos ler na versão NVI. A palavra diz assim, ó. Malaquias está dizendo, e ele está falando com a nação de Israel, com o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui hoje? Tem povo de Deus que quer a bênção de Deus nas suas mãos? Diga amém. Malaquias diz assim, pode o homem roubar de Deus? Ele começa com a pergunta. Pode o homem roubar de Deus? E ele responde a pergunta. Contudo, vocês estão me roubando. Ele fala em nome do Senhor. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus vai responder, nos dízimos e nas... Olha a palavra de Malaquias. Vocês estão debaixo de grande maldição. Versículo 9, ó. Vocês estão debaixo de grande... Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Pausa aí, antes da gente ir para o 10. Sabe o que faz com que a maldição ela impregne nas mãos de uma pessoa? Sabe o que faz com que a maldição
ela venha para as mãos de uma pessoa, querido, isso aqui não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É só você fazer uma retrospectiva da sua vida de infidelidade que você vai ver traços disso aqui dos exemplos que nós vimos na Bíblia. É só você fazer uma retrospectiva da sua vida de infidelidade que você vai ver traços de exemplos igual de Roboão, igual de Jó quando estava fora da Bíblia, de tudo dando errado. A bênção, ela vem para a mão de uma pessoa quando a pessoa toca no que é de Deus. Ou melhor, a maldição vem para a mão de uma pessoa quando ela toca no que é do Senhor. Malaquias está dizendo, ó, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Ei, sabe o que eu acho interessante? Olha o quanto que o diabo é sujo, né? Repara aqui comigo, deixa Deus abrir o seu entendimento, porque essa palavra vai ser determinante para o nosso 2023. Eu já vi pessoas, Fernanda, que morrem de medo de passar perto de uma obra de macumbaria. Se passar na encruzilhada e ver uma obra de macumbaria, ver um frango lá, uma cachaça, cruz credo. Você tem medo de macumba e não tem medo de pegar o que é de Deus? Você acha que aquele demônio, aquele maldito lá, aquele chifrudo lá, ele tem mais poder do que Deus? Nós deveríamos ter medo de tocar no que é do Senhor. É de pegar o que é de Deus. Querido, isso é maldição. Outro dia eu falei aqui, a pessoa vem para a igreja, ela, quando fala de dízimo e oferta, ela faz assim, ó. Gente, vocês têm uma vantagem, que eu já fui pastor de jovens, de vez em quando eu tenho que dar uma descontraída, viu? Ou então desvantagem, para ver se quebra, para ver se eu arranco pelo menos um sorriso de alguém, né? Porque tem gente que fecha a cara, e daqui de cima eu vejo. Gente, ó, principalmente quando os meninos querem de desligar a cruz, igual hoje, que eles não desligou a cruz, agora deixa até o final, tá? Não é para desligar agora, vai. Eu quero ver a cara deles agora. Aí aqui você fecha o bico, você torce o bico, quando fala de dízimo e oferta. Só que lá na churrascaria você paga os 10% pro garçom, que é digno. O cara te serviu bem. O cara cortou a picanha fininha, igual você pediu. Trouxe o pedido certinho. Trouxe o suco sem açúcar. Você paga os 10% para ele. Agora para Deus não. Esse negócio de 10% para Deus, não concordo com isso não. Aí a pessoa fica folheando a Bíblia, gente, para caçar. Não, mas isso aqui não é lá do Antigo Testamento esse negócio. Os Salmos também são do Antigo Testamento. Provérbios também é do Antigo Testamento. Eu podia ficar aqui 3 horas contando para você, desmistificando, desconstruindo toda a política, toda palavra contrária que o diabo semeou nessa área. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe que se você tocar no que é de Deus, a maldição vai vir para sua mão, e aí a batalha dele está ganhando. Ele não precisa se esforçar. Não vai ter proteção de Deus. Não vai ter Deus trabalhando a favor. Não vai ter provisão. Ele sabe. É por isso, gente, que é difícil trazer oferta no altar, dízimo no altar. Porque o diabo, ele quer que você toque no que é do Senhor e atraia a maldição para as suas mãos. Mas agora vamos ler o restante do versículo? Do texto? Coloca o versículo 10 para mim, por favor, Robson. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Dízimo todo por quê, pastor? Olha o quanto que a Bíblia é perfeita. Porque tem uma política aí fora, de que eles ensinam assim, ó. Dízimo é o que você quiser dar. É o que você quiser levar. Essa política, eu podia chamar ela, esse ensinamento, essa teologia, da teologia do analfabetismo. Por quê?
Porque basta você colocar no dicionário a palavra dízimo que você vai entender o que é dízimo. É a teologia do analfabetismo. Porque dízimo é a 10ª parte. Se eu ganho 1.000, o meu dízimo é 100. Todo. Não, meu dízimo não é 90. Não é 50. Não é 20. É 100. A oferta, ela pode variar. Porque você viu que a Bíblia fala ali, ó. Vocês estão roubando nos dízimos e nas... Porque não é só o dízimo, querido, que é de Deus. Deus espera uma oferta junto ao dízimo. O meu voto com Deus é de uma oferta igual ao dízimo. Eu tenho esse voto desde o dia que eu entrei por aquelas portas. Eu falei, Deus, tudo que o Senhor coloca na minha mão, eu vou devolver o meu dízimo e uma oferta igual o meu dízimo. Porque eu quero a bênção na minha mão. Esse é o meu voto com Deus. Quando Deus coloca R$1.000 na minha mão, eu separo 100 de dízimo e 100 de oferta. Quando Deus coloca 2.000, 200 de dízimo, 200 de oferta. Sabe o que é isso? Ah, pastor, mas é muito dinheiro. Então você quer que eu ore para Deus te abaixar seu salário? Sabia que tem gente que acha que é muito? Olha para o dízimo. Nossa, mas é muito, hein? Não é minha especialidade orar para Deus abaixar salário, não. Eu sou mais especialista em orar para Deus prover. Filho, Deus está falando com você hoje. Deus quer colocar mais na sua mão. Sabe qual que é uma oração que nós tínhamos que fazer? Deus, que o meu dízimo seja em breve maior do que o meu salário hoje. Ah, Deus, hoje eu estou ganhando R$1.000, eu quero devolver R$1.000, é de dízimo. Quer dizer que você vai estar ganhando 10.000, filho. Ah, Deus, hoje eu estou ganhando 10.000, eu quero devolver 10.000, é de dízimo ainda, no altar do Senhor, porque o Senhor vai prover, meu salário vai ser acima de 100.000. Pastor, isso pode acontecer, filho? Para quem tem fé, pode. Para quem tem a bênção de Deus, vai acontecer. A palavra completa dizendo... Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, à casa de Deus. Dízimo não é cesta básica, dízimo não é ajuda que você dá para o seu amigo, para o seu patrão. Dízimo é na casa de Deus, no altar de Deus, para que haja mantimento em minha casa. E depois que você fizer, olha o que você pode fazer, você deve fazer. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos. O que Deus vai derramar, filho? O que Ele vai derramar? O que vai derramar, gente? O que Ele vai derramar? Tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. As bênçãos do Senhor, para quem é fiel, serão tão grandes, que você não vai ter nem onde guardar. Aleluia! Bênção ou maldição? Deus nos deu os exemplos. Os exemplos que nós precisamos para trazer a bênção ou a maldição para as nossas vidas foram entregues para Deus. Por Deus. Está na palavra o que nós lemos e aprendemos aqui. Eu quero, nessa noite, te dar essa mesma oportunidade que Deus falou. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Fique de pé no seu lugar agora. Feche os seus olhos agora por um instante. Feche os seus olhos agora por um instante. Com os seus olhos fechados, eu quero que você faça a sua reflexão agora. Eu quero que você reflita agora. Será que as suas ações, elas estão fazendo Deus determinar a bênção ou a maldição na sua vida?